Num dado momento, o professor Ricardo Pérez, já com um histórico de estudar repercussões cerebrais em relação aos sons das músicas clássicas, isso no Canadá e nos Estados Unidos. O Ricardo Pérez mudou do país há muitos anos, tem tido voltas frequentes, porque nesse momento ele dá suporte para algumas clínicas de questões neurológicas, de distúrbios neurológicos, sobretudo infantis, isso também nos Estados Unidos. O Ricardo Pérez, portanto, num dado momento, estudando essas repercussões cerebrais da música erudita em pacientes, sobretudo crianças, eles, com a tecnologia americana e com o suporte, naturalmente, econômicos e tudo mais, começaram a desenvolver quais momentos, que timbre, que altura, que escala da música X ou Y e atingia a área cerebral, e qual era essa área cerebral. E começaram então a fazer um mapeamento de um som de 30 segundos, um minuto e alguma coisa, atingia tal área cerebral. Depois outras não tinham essa mesma repercussão. Aí uma escala tal, com intensidade tal e um timbre tal, atingia. Então eles foram fazendo um mapeamento e um playlist buscando pequenos fragmentos e foram juntando esses pequenos fragmentos, foram montando esses pequenos fragmentos. Então o processo, a proposta não era uma música erudita, a proposta desse tipo de tratamento não é uma música erudita, é basicamente, mas é um conjunto de pequenos fragmentos, e cada um desses fragmentos atinge mais uma área cerebral do que outra área cerebral, e montou 5 playlists de 45 minutos para começar, digamos, um protocolo terapêutico que já vem sendo desenvolvido já há alguns anos e com resultados tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, estimulantes, resultados absolutamente espetaculares. É claro que esse processo de 5 playlists já foi evoluído, já existem outros, e a tendência é que hajam cada vez mais aprofundamento nessas possibilidades. Muito bem, num dado momento o senhor Ricardo Pérez veio ao Brasil participar de algum evento, penso que fazer um concerto, dar um concerto, e conheceu o TENS, o estimulador elétrico transcutâneo neural, que nós, dentistas, usamos há muitos anos, eu particularmente há mais de 30 anos, desde o nosso saudoso professor Antônio Wilson Giordani, um dos introdutores desse processo aqui no Brasil. E achou muito interessante, e ao saber que o mecanismo do TENS era estimular endorfinas, era estimular terminações nervosas, era estimular a secreção de GABA e assim por diante, se interessou e levou para os Estados Unidos esse aparelho e incluiu esse aparelho nos seus estudos, com seus suportes naturalmente americanos. E desse estudo, desse processo, eles conseguiram o que eu acho um ovo de Colombo absolutamente espetacular. Pegaram os seus playlists, que já eram consolidados como estimulação de áreas cerebrais, montaram num pendrive e fizeram um software e inseriram dentro do aparelho de estimulação elétrica e regularam, sincronizaram a estimulação elétrica com baixa frequência, alta frequência, baixa frequência modulada, alta frequência modulada, numa sequência harmoniosa, sincronizado as estimulações elétricas ao mesmo tempo, portanto. Isso gerou um grande potencial de neuroplasticidade. Isso gerou uma grande possibilidade, digamos, de uma grande eficácia de varredura, digamos, de limpeza dos caminhos cerebrais, de estimulação neuronal, de estimulação de circuitos com deficiências. Na verdade, no início para as crianças com alterações neurocomportamentais e posteriormente para todas as áreas. Para a depressão, etc. Nós, entretanto, que estamos juntos nesse processo há mais ou menos 4 anos, com experiências absolutamente espetaculares,
temos já 4 anos, digamos, de controle dos resultados com os pacientes, temos dezenas de depoimentos e cada vez mais vamos ter esses depoimentos. O protocolo, o processo já está suportado por estudos dentro de ambiente hospitalar e universitário. No caso, foi recentemente para fechar esse processo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, já agora com a aproximada aprovação definitiva do FDA americano, e portanto isso abre para nós, tem aberto um grande leque de possibilidades de aplicação desse processo, né? E de fato a eficiência dessa estimulação ela é muito grande, e na medida que vão se acrescentando novos playlists de acordo com a evolução desse conhecimento, as possibilidades também vão aumentando. Há uma estimulação muito grande por parte do governo americano, justamente com a expectativa de lidar com aqueles veteranos do exército americano, com os quais nós comentamos no módulo passado, que tem aí uma média de 20, 22, 23 suicídios por dia, com questões, né, de dependência química e de medicamentos químicos, né, e de depressão, pacientes veteranos de guerra, etc. Não é? Esse aparelho tem agora o nome, portanto, de Sound Sleeper. Então, esse design que aqui está, ele agora já está, né, sendo adequado, sendo modificado, atualizado, agora já com uma tecnologia e um design mais apropriado. O que faz, portanto, esse aparelho? Ele produz estímulos elétricos e sonoros, cujo objetivo é ativar ou reativar reações cerebrais, reorganizar ou ressincronizar vários circuitos neuronais, restabelecer caminhos funcionais positivos, restabelecer caminhos funcionais, fazer plasticidade positiva, refazer funções. Portanto, ele pode, na medida, do meu ponto de vista, na medida que todos os aspectos da pirâmide da saúde funcional e metabólica terem sido sanados e resolvidos e preparados, esse aparelho pode potencialmente facilitar a instalação de diversas funções físicas, orgânicas, hormonais e mentais. Esse aparelho pode, na medida que todos esses aspectos forem resolvidos do ponto de vista clínico, forem cumpridos, esse aparelho pode potencializar as capacidades máximas dos nossos desempenhos em todos os níveis, nos níveis metabólicos, nos níveis funcionais, no nível cognitivo, nos níveis físicos, nos níveis de atenção, reflexo e concentração, e isso, portanto, pode ser aplicado praticamente em todos os campos da atividade humana.